Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos olhar para os juros da dívida pública portuguesa e para a sua influência na evolução do endividamento do Estado. O Boletim Económico de junho inclui um estudo sobre a evolução do custo da dívida, destacando o impacto das opções orçamentais e de gestão do endividamento, desde o início do século até ao momento mais recente de agravamento dos juros. Para nos explicar melhor a pequena montanha russa que Portugal viveu nesta área e o impacto orçamental dessa evolução, temos hoje connosco dois dos autores desse estudo, Charmine Sazedes e José Miguel Cardoso da Costa. Muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Vamos começar precisamente por aí. Charmine, a história dos juros da dívida portuguesa tem várias fases. Consegues explicar um pouco quais foram os principais momentos e movimentos dos últimos anos que vivemos? Sim, quando olhamos para a despesa em juros em percentagem do PIB ao longo das últimas décadas, conseguimos identificar 3, ou se quiseres, 4 períodos distintos. Temos um primeiro período, desde a adesão ao euro até à crise da dívida soberana, em que a despesa em juros esteve mais ou menos estável em torno de 3%. Depois tivemos um período de aumento muito significativo. Só em 2 anos a despesa em juros em percentagem do PIB aumentou cerca de 2 pontos, que é o equivalente a cerca de 3 mil milhões de euros. E depois tivemos uma terceira fase de descida sustentada a partir de 2015. E depois temos agora um quarto período, que começou em 2023, no caso de Portugal, em que se começou a observar algum aumento da despesa em juros em percentagem do PIB, dado o atual contexto de taxas de juros mais altas. Referiste um valor de 3 mil milhões de euros. Consegues explicar depois a relevância na descida? Quanto é que fomos poupando com a descida dos juros? Sim. Portanto, tinha-te mencionado que a partir de 2015 tivemos uma redução da despesa em juros, que foi de cerca de 3 pontos do PIB. Se quisermos pensar nisto em termos de impacto orçamental, podemos pensar que, por exemplo, se compararmos o déficit 2022 com o déficit 2014, tivemos uma redução muito significativa de cerca de 7 pontos e mais de 40% desta melhoria é por causa da redução da despesa em juros. Muito relevante. E o que é que contribuiu para a diminuição do custo com os juros da dívida? Que fatores é que conseguimos identificar que estão por trás dessa redução? Bom, primeiro é preciso falar do contexto geral que se vivia durante esses anos. Portanto, tínhamos não é um fenómeno específico a Portugal, vários países observaram durante esse período redução da despesa em juros, porque estávamos num contexto de taxas de juros baixas devido a várias forças estruturais, como, por exemplo, questões da demografia, de globalização, de produtividade baixa. E era um período de inflação baixa e, portanto, vários dos bancos centrais estavam a implementar políticas monetárias expansionistas e mesmo medidas não convencionais. E Portugal, por exemplo, foi um dos países que mais beneficiou de algumas destas medidas, como da compra de ativos por parte do BCE. Para além deste contexto, Portugal conseguiu reforçar estes fatores favoráveis com uma política orçamental prudente, que lhe permitiu reduzir bastante o déficit, como tinha mencionado há pouco, até registar mesmo o primeiro excedente em 2019. Conseguiu também reduzir muito a dívida. Isto levou a aumentos sucessivos de rating e a um grande ganho de credibilidade por parte de Portugal nos mercados. Acabaste de referir credibilidade e o rating da República. Discute-se muito este fator, o da credibilidade do país, como um fator importante. Ele, se calhar, é mais difícil de avaliar do que outros. Conseguimos aferir a relevância desse fator credibilidade? Sim, indiretamente. Não temos assim uma medida exata para a credibilidade do país, mas uma forma de olharmos para isso é olharmos para o spread da dívida pública. O spread basicamente mede a diferença entre a taxa de juros da dívida pública de um país e um país que seja considerado de referência por ser um país de muito baixo risco. Normalmente a Alemanha. Exatamente. No caso da área do euro, normalmente a Alemanha. E, portanto, se olharmos para esse spread, o que verificamos é que quando o spread aumenta, é um período que consideramos que o risco aumentou muito, que é o que aconteceu em Portugal durante a crise da dívida soberana. E depois, quando observamos uma redução do spread,
consideramos que o país está a ganhar credibilidade. E no caso de Portugal, depois da crise da dívida soberana, o spread começou-se a reduzir bastante. Durante a crise chegou a atingir mais do que 10 pontos percentuais e depois reduziu-se até chegar a menos de 1 ponto percentual em 2019 e atualmente mantém-se a menos de 1 ponto percentual. Uma espécie de proxy da credibilidade. Exatamente. Falamos sempre, obviamente, em juros de mão dada com o nível da dívida pública. Não é? Falamos de um também para discutir o outro. Qual foi a relevância de um para o outro? Ou seja, do juros da dívida e do custo com os juros da dívida para a nossa dívida pública? Qual foi a relevância do nosso histórico recente entre um e outro? Sim, portanto, existe uma relação bidirecional entre os juros e a dívida pública. Por um lado, talvez a primeira relação que pensamos é que quando a dívida é maior, mais juros temos para pagar. Mas, por outro lado, quanto mais juros pagamos em cada momento, mais despesas estamos a acrescentar ao saldo orçamental ou ao déficit orçamental daquele ano e, portanto, maiores são as necessidades de financiamento e, portanto, maior será a dívida. Se nós acumularmos toda a despesa que ocorreu em juros, que ocorreu entre 2001 e 2023, conseguimos fazer um cálculo engraçado que nos diz que 70% do aumento da dívida durante este período é explicado pela despesa em juros. Outro exercício que se pode fazer é calcular ano a ano os contributos para a variação da despesa em juros. E temos um contributo que é este de que falámos do estoque da dívida pública, mas podemos ter também um contributo da taxa de juro, que é uma espécie de efeito preço, e depois podemos ter ainda um efeito associado ao crescimento económico, porque estamos a olhar para a despesa em juros em percentagem do PIB e, portanto, podemos ter também um efeito denominador. E então, quando olhamos para a história de Portugal e comparamos com o caso da área do euro, aquilo que observamos é que até mais ou menos 2014, Portugal observou um aumento da despesa em juros, ao contrário do que aconteceu na área do euro. E quando olhamos para estes três fatores, a grande diferença entre Portugal e a área do euro foi, de facto, a acumulação de dívida pública. Temos, portanto, um maior aumento da dívida pública durante este período. No período seguinte, em que Portugal tem uma redução da despesa em juros, essa redução é maior do que na área do euro. E neste período, a diferença vem dos outros dois fatores. Temos um aumento mais contido da dívida pública do que no período anterior, mas semelhante à área do euro. Mas depois beneficiamos mais de crescimento económico e de uma redução da taxa de juro que tem a ver com a questão da credibilidade que falámos há pouco. Exato. Portanto, os dois alimentam-se mutuamente. José, tem que se falado também do impacto que a gestão que foi sendo feita pelo IGCP teve também no custo da dívida. Mas às vezes fala só nestas decisões em geral. O que é que foi mesmo decidido? Que tipo de decisões é que foram tomadas que ajudou um bocadinho a reduzir também o custo com a dívida nos últimos anos? Muito bem. Vamos falar então um bocadinho de política de gestão da dívida. Exato. A estratégia de gestão da dívida tem uma influência muito importante na evolução dos juros ao longo do tempo. As decisões que são tomadas não têm um impacto apenas imediato, têm um impacto que se prolonga no tempo. E por isso, quando nós olhamos para os objetivos que os gestores de dívida tipicamente definem, eles olham para um objetivo de minimizar o custo de financiamento do Estado, mas sempre numa perspectiva intertemporal e não condicional apenas a um momento presente. Vou tentar explicar isto um bocadinho melhor aqui com um exemplo. Uma das escolhas principais com que os gestores de dívida em Portugal, o IGCP, se confronta é entre emitir dívida a curto prazo, a 3 meses ou a 1 ano, ou a prazos mais longos, a 10 anos, a 30 anos. Normalmente é mais caro emitir dívida a prazos mais longos. E, portanto, se olhássemos numa perspectiva meramente imediata, poderíamos concluir que então era preferível emitir tudo a 3 meses. Mas claro que significava que daqui a 3 meses tínhamos de estar a refinanciar novamente, ou daqui a 1 ano. Eventualmente com taxas de juros mais altas, ou em determinados períodos até com pouca procura por essa dívida. Ou seja, as condições alteram-se, as condições de mercado podem-se alterar. Podem-se alterar muito rapidamente e por isso emitir dívida com prazos muito curtos tem esse risco.
embora em média possa ter um custo mais baixo, tem esse aumento do risco de refinanciamento, a umas taxas de juros mais altas. O que é que nós observamos nos últimos anos, em geral na área do euro e em Portugal? Com este contexto de taxas de juros baixas que a Charmine referiu e as medidas de política monetária não convencionais implementadas pelo BCE, a generalidade dos gestores de dívida optaram por emitir a prazos cada vez mais longos, porque as taxas de juros de longo prazo estavam muito baixas. Houve países que emitiram dívida há 100 anos com taxas de juros próximas de zero. Não foi o caso de Portugal, não emitimos a 100 anos, mas emitimos a 20, a 30, muito mais do que era habitual e com taxas de juros muito baixas. E essa estratégia permitiu ancorar as taxas de juros a níveis mais baixos e, portanto, estar menos sujeito a um impacto desfavorável de subida de taxas de juros, como se verificou agora recentemente. Pois, exato. O GCP tem agora um ambiente um pouco mais desafiante. Estes últimos anos trouxeram uma reversão desse movimento dos juros e temos agora uma subida das taxas de juros. Como é que isso se sentiu em Portugal? Com que intensidade é que se sentiu? Ora bem, até agora o impacto foi relativamente pequeno. Claro que já temos um aumento dos juros, da despesa com juros em 2023, como a Charmine referiu há pouco, mas ele foi muito menor do que, se olharmos para a subida das taxas de juros de política do BCE, o BCE subiu entre o mínimo e o máximo 4,5 pontos percentuais. Nossa despesa com juros até agora, entre 2022 e 2023, subiu apenas 0,4. Não foi proporcional, então. Portanto, de todo. Ou melhor, foi com uma proporção muito menor, não é? Exato. E, portanto, o que se espera é que isto possa, à medida que formos refinanciando esta dívida de longo prazo, é natural que este aumento se vá repercutindo gradualmente na evolução da despesa com juros. Mas até agora o impacto foi relativamente diminuto e beneficiou precisamente de termos uma estrutura de dívida com maturidades relativamente longas. Vocês referem também no estudo a relevância das emissões de dívida comum pela União Europeia como sendo um fator que mitigou esse efeito. De que maneira é que um influenciou o outro? As emissões de dívida por parte da União Europeia para financiar alguns dos programas, o mais conhecido é o Programa de Recuperação e Resiliência da União Europeia. Houve outros, como o SURE, que procura mitigar o risco de desemprego ao nível europeu. E essas emissões feitas pela União Europeia têm dois benefícios. Por um lado, a União Europeia consegue, como tem um rating mais elevado, consegue emitir a taxas de juros mais baixas e, portanto, o impacto sobre a despesa com juros global é menor. Por outro lado, parte desses fundos são repassados para os países por via de subsídios e não por via de empréstimos. E, nesse caso, o próprio estoque da dívida não aumenta tanto. Temos programas orçamentais financiados pela União Europeia e, portanto, permite manter um estoque de dívida relativamente baixo. E mesmo neste ambiente em que os juros estão a subir, como é que nos comparamos então com os nossos parceiros europeus, olhando para o peso orçamental dos juros da dívida? Ele segue o mesmo perfil do passado? Imagino que seja um pouco diferente do que já nos chegou a acontecer, obviamente. Sim, nós depois durante e depois da crise da dívida soberana fomos dos países da área do euro com uma despesa com juros mais elevada. Chegou a cerca de 5% do PIB. Entretanto, já diminuiu bastante e neste momento situa-se em 2,2%, próximo da média da área do euro, que é 1,7%, e até bastante abaixo de outros países com estoques de dívida mais elevados e com taxas de juros implícitas também mais elevadas. E ainda assim, há uma subida e, portanto, nós vamos pagar mais todos os anos pelos juros da dívida. Faz sentido dizer que nós perdemos uma espécie de margem orçamental que beneficiámos durante alguns anos? Agora vamos perdê-la ou já estamos a perder? Eu diria que, de alguma maneira, nós de facto beneficiámos aqui de um período com taxas de juros muito baixas, em que tivemos uma margem orçamental que foi bem aproveitada para reduzir o estoque de dívida.
com esta subida das taxas de juro, perdemos um bocadinho dessa folga, se quisermos. Mas não é um aumento que nos coloque no mesmo patamar daquele que vivemos em 2011, 2012, de todo. Uhum. Charmin, este Políticas em Análise surge num boletim que tem previsões orçamentais e essas previsões sugerem necessidade de alguma cautela. O vosso estudo, que recomendações orçamentais é que poderíamos retirar deste estudo, se quisermos olhar um bocadinho para 2025 e 2026? Sim. Portanto, o aumento gradual da taxa de juros implícita que o Zé mencionou há pouco, em termos orçamentais, implica um aumento da despesa em juros de cerca de 800 milhões de euros entre 2023 e 2026. No entanto, é preciso ter em consideração que este aumento subjacente às projeções do Boletim Económico estão condicionadas pela data de fecho do Boletim Económico. E sabemos que depois dessa data de fecho, entretanto, foram aprovadas e estão a ser discutidas uma série de medidas que podem vir a ter um impacto orçamental considerável. Portanto, se estas medidas acabarem por ser efetivamente executadas e se não forem compensadas por outras medidas de caráter restritivo, então teremos excedentes orçamentais menores, necessidades de financiamento maiores e, portanto, despesas com juros maiores. E nesse contexto, a principal recomendação que podemos dar é que é fundamental manter uma política orçamental prudente para tentar minimizar os montantes a refinanciar a cada ano e preservar a credibilidade junto dos mercados. Charmin, José, muito obrigado por nos terem ajudado a perceber melhor a evolução e a relevância do custo da dívida pública portuguesa e como esse tema continuará a exigir a nossa atenção. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Juros e gestão da dívida pública em Portugal é o título do Políticas em Análise do Boletim Económico de junho. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.